Como precisamos de gordura para nos tratar e nem sempre nos damos conta disso, nós vamos falar das gorduras necessárias nos tratamentos e a melhor forma de utilizá-las. Quando falamos a palavra essencial para gordura, nós falamos em ácidos graxos essenciais. Significa que são gorduras que o nosso corpo precisa e não produz. Tem efeitos anti-inflamatórios e são necessários para nos fazer ter acesso a vitaminas que dependem de gordura. Isso é diferente de óleos essenciais. Vamos tomar cuidado com as informações. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu vou pedir para você se inscrever, porque o assunto que nos traz até aqui faz parte de uma sequência. E eu quero muito que tudo faça sentido para a gente trazer para a nossa vida prática o que pode esclarecer dúvidas, trazer mais saúde de uma maneira mais simples e menos cara para a gente e para a nossa família. Vamos falar sobre como as gorduras são necessárias e como ter acesso a elas da melhor forma. Por que eu estou falando desse detalhe agora? Entre a diferença de ácidos graxos essenciais. Sim, eles são gordura, mas eles são diferentes de óleos essenciais. Óleos essenciais são obtidos de forma que, a partir de nutrientes, a partir de alimentos, sementes, folhas que produzem óleo, eles são processados em laboratório, de maneira que os torna voláteis. Voláteis significa que leva combustão, que queima. É isso que eu preciso deixar claro para a gente saber o que escolher, a melhor forma e como trazer as coisas para nosso benefício. É importante nós termos esses detalhes na nossa consciência. Ácido graxo essencial é gordura essencial que o nosso corpo precisa e não produz. Essas gorduras são classificadas em ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Por isso que eu venho falando nos vídeos anteriores da importância de consumir azeites, sementes, abacate, azeitonas. Dali nós obtemos ácidos graxos essenciais. Mas muitas vezes é necessário suplementar. Muitas vezes nós precisamos comprar ômega 3. Neste momento nós temos que virar o rótulo e ler, ter muita atenção aos ingredientes. Nós já estamos falando nos vídeos anteriores que os ingredientes estão fora daquele quadrinho que faz a tabela nutricional. Ingredientes é o que contém naquele produto. Se passou por processo, é um produto, tá? Ele pode ser minimamente processado, mas assim ele passou por um processo de fabricação, de produção, de envase, está numa prateleira. Então vamos virar e olhar o rótulo. Se nesses ômega 3, 6 e 9, ele contém gordura hidrogenada, vamos tomar cuidado, pode ser de soja, aí ele põe a perder o nosso investimento. É muito complicado falar sobre isso, mas a gente está se acostumando com essas coisas. Quando o custo é menor, vamos dar mais atenção, porque pode ser que não seja de boa qualidade. É triste falar sobre isso, mas é a nossa realidade. Cada vez mais. Vamos olhar o rótulo, vamos procurar sobre emulsificante, gordura hidrogenada e gordura de soja. Muitas vezes tem até declarado óleo de soja na composição, nos ingredientes que obrigatoriamente têm que ser declarados. Neste momento a gente põe a perder. Por quê? Óleo de soja é fonte de ômega 6? Sim, mas o óleo de soja industrializado não faz bem. Ele passou por refinamento, processos industriais e a semente da soja, eu não posso garantir para a gente que ela tenha sido produzida num processo saudável.
que ela não tenha sido de uma semente transgênica, que ela não tenha recebido produtos químicos. Nós estamos falando de agrotóxicos, sim, tá? Então, quando compramos um ômega 3, além da composição e da tabela nutricional dele, nós precisamos ver os ingredientes, tá? Essas são as gorduras essenciais que o nosso corpo não produz. Dentre esses ômega 3, eles são divididos em tipos de gorduras. Podem ser ácidos, olinoleicos e oleicos, ômega 3 e 6. E qual é a diferença disso? A forma molecular, o arranjo das moléculas. E por que o meu corpo vai lidar de forma diferente com isso? Porque o arranjo molecular faz com que seja absorvido por tecidos diferentes do meu corpo e tem ação diferente. O ômega 3 nós usamos com mais segurança ultimamente, a partir de tantas pesquisas que nós temos. O ômega 3, nós podemos observar a proporção que ele tem entre DHA e EPA. São os tipos de ácidos que ele contém. Sim, são detalhes. Nós não precisamos agora estudar bioquímica, saber desmembrar isso. Mas a maior proporção em DHA significa que ele vai agir melhor na inflamação. Então, quando eu preciso sugerir para melhor performance e desenvolvimento cognitivo e ação nas doenças neurodegenerativas, nas inflamações de tecidos, até na endometriose, eu vou sugerir um ômega 3 que tenha maior proporção de DHA. Se eu preciso sugerir um ômega 3 que vai agir protegendo cardíacos, tá? Coração, entupimento de veia, nós vamos lá nesse assunto. Nós vamos usar um ômega 3 que tenha maior proporção em EPA, ok? Por isso que a gente sugere que nós devemos procurar um profissional que estude sobre o assunto, que saiba o que está fazendo, que você confie, para te prescrever o que pode ser melhor, o mais indicado para você. Desses ômegas que podem ser provenientes da semente de abóbora que nós temos no mercado, óleos de semente de abóbora em cápsula. É muito indicado para inflamação e proteção. O óleo de semente de abóbora contém ácido palmítico e esteárico. São ômegas 6 e 9, além de tocoferol, fazem parte da composição da semente da abóbora. Esses óleos associados ao ômega 3, eles trazem um tratamento que tem sido muito utilizado e eficientemente para a inflamação de próstata. Por quê? A ação anti-inflamatória dele também auxilia na inibição da conversão de testosterona para dihidrotestosterona, é o DHT. E onde isso age? Lá no trabalho que acontece entre conversão para subprodutos desse hormônio. A gente tem ouvido falar em inibidores de DHT para tratamento de calvície, não é mesmo? Isso não está ligado à testosterona, afinal? A conversão de testosterona para dihidrotestosterona pode estar acontecendo em maior quantidade, maior proporção do que o adequado para a gente. Inibir isso pode trazer um tratamento, uma solução, uma remissão para a inflamação da próstata. Não podemos esquecer que nós acabamos de falar no DHT. A conversão de testosterona para dihidrotestosterona, o que tem se ouvido falar, o que tem se visto em publicidade para tratamento de cabelo. E por que não esses óleos vegetais fazem parte também de óleos que tratamos o cabelo. Óleos que podem ser diluídos e aplicados no couro cabeludo. Esses óleos sim podem receber óleos essenciais. São voláteis, mas eles deverão ser diluídos. Nós podemos lançar mão de óleo de alecrim, de melaleuca, além do óleo de semente de abóbora também, para trazer um efeito inibidor de DHT no uso tópico.
no couro cabeludo para tratar e prevenir a calvície androgenética. Veja como a gordura está associada aos melhores tratamentos que nós temos acesso e muitas vezes não nos damos conta disso. Muitas gorduras nos trazem benefícios de forma que podem converter condições de saúde que nós estamos procurando em fármacos, que além de serem caros, nos traz efeitos colaterais. Ácidos como o ácido palmítico, o ácido caprílico, que é uma fração do óleo de coco, que tem efeito antifúngico, como nós vemos falando nos vídeos anteriores, nos trazem grande benefício de tratamento quando suplementados também. Nós podemos ver que gorduras são necessárias, além de nos trazer energia de boa qualidade, por mais tempo que o carboidrato, nos fazem ter acesso a tratamentos. E dessas gorduras nós podemos lançar mão na alimentação, na nossa rotina diária. Daí a importância de conhecermos o que nós podemos usar na nossa alimentação, na nossa rotina, para trazer equilíbrio à nossa saúde. Ômega 3 também pode ser associado a outros ingredientes que nos trazem mais benefício, maior possibilidade de absorção e utilização quando associados ao ômega 3. Isso é o caso dos carotenoides, luteínas e axantina, que são os carotenoides capazes de cuidar da visão. Eles associados ao ômega 3 têm muito melhor efetividade, são mais eficientes, nos trazem melhores resultados. Isso para a gente ver, para a gente esclarecer o quanto a gordura é necessária. As vitaminas A, D, E e K são diretamente dependentes de gordura para nós termos os benefícios dela. Vamos pensar agora, ultimamente, o quanto nós temos precisados suplementar a vitamina D porque falta? Por que será que está acontecendo isso? Será que a gente não está com medo de gordura? Consumindo menos gordura boa, isso dificulta a absorção desses nutrientes que são essenciais, são necessários para a manutenção da nossa saúde. Outras questões que nós precisamos prestar muita atenção são nas pessoas que precisam ter como solubilizar estas gorduras. A quantas andam a saúde da nossa bile, a capacidade da nossa bile? É produzida no fígado, mas nós temos um depósito de bile. Nós temos ouvido falar muito mais sobre isso ultimamente, que são pessoas que têm questões como pedra na vesícula, que precisam de tratamento, que às vezes precisam tirar a vesícula. E aí o acesso à bile, ao depósito de bile, que funciona como um detergente. Ele divide a gordura em micelas. Neste momento, o nosso corpo tem melhor acesso a essa gordura solubilizada, por causa da ação da bile. Nesses casos, é muito mais provável que nós precisamos suplementar ácidos como o urso desoxicólico. Para quem fez a retirada da vesícula, tá? Isso muito provavelmente vai ser necessário suplementar. Para quê? Para colaborar com o corpo. Muitas vezes a gente fica bem depois de uma cirurgia como essa, mas não nos damos conta que a longo prazo a nossa capacidade de solubilizar essas gorduras vai nos trazendo questões que podem interferir com a nossa saúde, principalmente com relação à absorção das vitaminas que precisam dessa solubilização. Há casos em que também é necessário sais biliares e outros ácidos para colaborar com isso. Por que eu estou pensando em tudo isso? Porque a gente precisa pensar no nosso fígado. Ele produz bile, ele lida com a conversão, produção, absorção dessas vitaminas e ele lida com as gorduras que nos trazem essas vitaminas, mas se está na gordura do nosso corpo, pode nos trazer toxinas também. Lembramos que falamos sobre isso nos vídeos anteriores,
Por isso que eu sempre peço para assistir novamente. Ou se não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor se inscreva, para que nossos assuntos façam sentido. Por que a gente tem que entender tanto sobre cada macronutriente? Até agora nós falamos de digestão, absorção, inflamação, doenças digestivas, para depois começar a falar dos macronutrientes e como nós podemos lidar da melhor forma com eles. Vamos fazer de forma que tudo faça sentido para a gente e o que dificulta para que tenhamos melhor acesso a esses macronutrientes.